É por isso que não acreditam que o reino de Cristo já está em nós. Quando eu falo está em nós, está em nosso espírito. E é devido a esses textos tradicionais, textos bíblicos tradicionais, que essas chamadas igrejas, né, costumam usar. Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel, Almeida Revista Corrigida, pega esses textos tradicionais e uma frase, um complemento dentro de uma oração, dentro de um versículo, faz com que a pessoa leia aquilo e não acredite que no tempo em que João falou a respeito, que o reino de Cristo foi estabelecido. Você entende? O perigo que é você ler a Bíblia, ler os escritos sem procurar um entendimento paralelo, procurar uma comparação, não é um entendimento, uma comparação dos escritos. E eu, como não sei hebraico, não sei grego, aonde eu busco essa comparação? Eu busco no Códice Sinaítico, porque afinal de contas, o Códice Sinaítico ele foi datado até a metade do quarto século. Ah, mas foram os romanos que criaram. Ah, mas foi Constantino que criou. Eu não sei, porque as profecias falam que Jesus iria vir. Fala que Paulo iria vir pregar para os gentios. As profecias falaram a respeito do dia do Senhor, o qual os discípulos falaram do dia do Senhor, do dia de Cristo, do grande dia. Então, né? Então, quer dizer, não é assim. Constantino não criou nada. Porque se ele tivesse criado alguma coisa, não estaria no passado, como profecias que iria acontecer no futuro, né? Como situações que iriam acontecer quando Jerusalém fosse cercada, que foi falado desde Deuteronômio, foi falado em Ezequiel, Jeremias, foi falado em diversos livros, Sofonias, falou, né? Então, crendo que os escritos bíblicos, mesmo se Constantino adulterou ou mexeu, mesmo que os padres colocaram as garras deles, né? E acrescentaram o inferno como local de chamas e tudo isso daí, vamos entender o que está escrito, né? Eu creio no que está escrito. Eu também, graças a Deus, ele tem nos dado a percepção para identificar passagens bíblicas tendenciosas, porque quando você faz comparações, você vê que são tendenciosas. Então eu sigo nesse entendimento, nessa caminhada. Eu convido você a ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. Veja nesses 3 versículos, são quase perfeitos. Almeida Corrigida Fiel, tradicional 2011, e a nova Almeida atualizada, que é a Almeida e Revista atualizada, mais atualizada. Lendo na nova Almeida atualizada, assim está. O 7º anjo tocou, olha o verbo, tocou a trombeta, a última trombeta. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Aqui está o ponto. Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Correto? No texto da nova Almeida atualizada. Vamos num texto tradicional. Almeida Corrigida Fiel. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Perfeito. Tudo isso aconteceu durante o dia do Senhor, que aconteceu entre 66 e a metade do ano 70. 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana. Metade de uma semana, metade de 7 anos. Então veja, essa 7ª trombeta, inclusive, Paulo esperava tocar. Versículo 16. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus,
prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Agora vem algumas letrinhas tendenciosas. Veja, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, correto? Mas aqui foi acrescentado, e que hás de vir. Mas olha a contradição. Que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apareceu aqui, ó, esse que hás de vir. Em cima desse e que hás de vir, os futuristas se baseiam nisso, né? Tá vendo? Tá escrito que és e que eras e que ainda vai vir. Pega isso. Mas na Nova Almeida Atualizada, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Pronto, acabou. Foi aqui. E agora ficou na balança. Para qual é o lado? Aonde é? Como é que nós podemos consultar isso e ver qual é o que tem sentido? O que ainda irá vir ou o que já veio? Qual dos dois? Eu te convido a ler o Códice Sinaítico. Eu não coloquei na página certa só para você ver. Eu não já abri no texto bíblico para você ver. Olha aqui. Isso é o Códice Sinaítico. Você vai lá no navegador, coloca aqui, ó, códicesinaíticos.org, e você vai acessar o Códice Sinaítico. Eu vou vir aqui, ó, no livro e vou procurar aqui, para você aí na tela não aparece, mas para mim aqui, ó, aparece. O livro da Revelação, aqui, ó, Revelação, que é o Apocalipse. E vou colocar para você o capítulo 11, 11, e o versículo 15. Vamos ver como está no Códice Sinaítico. Se é futuro ou como é. Aqui, ó, isso aqui é o texto, né? Aqui, ó, texto bíblico já traduzido, porque eu estou usando o Google Chrome, ele já traduz para mim, tá bom? E tirei a transcrição. Se eu colocar aqui, aparece a transcrição. Eu acho que é grego isso, mas eu não entendo de grego, então deixo o grego para lá. Não entendo e também não faço questão de entender. Então vou apagar a transcrição e vai ficar aqui. Esse daqui é o manuscrito que está na biblioteca da Inglaterra, tá vendo? Tá lá na Inglaterra, no museu lá, sei lá, na biblioteca lá. Tá? Aqui, ó. Assim está, olha aqui, no versículo capítulo 11, versículo 15 ao 17. Olha aqui. Presta atenção. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre, de século e século. Esse reino foi estabelecido, vai fazer 2000 anos, tá? E você esperando Jesus voltar. 16. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Cadê e que hás de vir? Não existe. Você entende que o texto tradicional acrescentou e que hás de vir? Com base nisso aqui, você volta lá na Bíblia e você vê que o texto aqui, ó, olha aqui, no Apocalipse, no Almeida Coelho. Deixa eu colocar na King James Fiel para você ver como também é tendencioso. Olha aqui, ó, 1611. Dizendo: a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e hás de vir. Se eu colocar na Almeida Revista e Corrigida, é outro texto que eles utilizam, né? Um texto tradicional. Esses textos tradicionais, eles têm esses acréscimos. Parece que eu não baixei nessa Bíblia. Eu não baixei aqui, nesse aplicativo eu não baixei. Mas confere aí na sua Bíblia. Estes textos tradicionais, eles, deixa eu ver na Thompson. Na Thompson se tem. Esses textos tradicionais, eles acrescentaram o tal dos manuscritos, os escritos achados nas montanhas de Qumran, depois no final da Segunda Guerra Mundial. Acho que foi em 1946. Aí eles dizem que acharam nas montanhas e não sei o que lá. É o Códice do Mar Morto, os escritos do Mar Morto. Eu prefiro acreditar no Códice Sinaítico, que foi datado até a metade do quarto século. Aí veio esses textos tradicionais e acrescentou. Na Thompson, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Também não está o que hás de vir.
Se eu clicar em cima, é melhor clicar em cima para não ficar muito longo aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou clicar em cima do versículo e vou colocar aqui e vai aparecer bastante texto bíblico aqui. Olha aqui. Aqui. Olha, na Almeida Corrigida Fiel, e que hás de vir. No século XXI, que és e que eras, não tem. As Imaculadas Escrituras, agradecemos-te, Yahu, Eloheinu, Altíssimo, Todo-Poderoso, que é e que era, porque tem usado o seu grande poder e começou a reinar. Você entende como que é? Na Bíblia de Estudo Almeida Revista atualizada, que és e que eras, porque assumiste. Não tem na Bíblia de Jerusalém, nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder. Também não tem nada. Agora na King James, que há e hás de vir. Você entende como que é? No Novo Testamento judaico, graças te damos, Adonai Deus El Shaddai, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Bom, nem vou ler mais nada. Você consegue entender a gravidade desses acréscimos? A gravidade de que isso faz com que as pessoas, com base nesses textos tradicionais, futurizem isso. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó, e essa Bíblia aqui é original, ó. Ela é Almeida Corrigida Fiel. Essa daqui é a King James Fiel. Essa daqui é a Almeida Revista Corrigida. É que eu não tenho esse aplicativo, não baixei no aplicativo. Mas se eu quiser olhar aqui no computador, claro que eu olho aqui, ó. Aqui, ó, como que tá no texto da ARC. Aqui, ó. Almeida Revista Corrigida 2009. Apocalipse 11:17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Entendeu? Textos tradicionais, perigosíssimos. Mateus 17:21, acrescentado. Marcos 9:29, foi acrescentado o jejum. Marcos 16, a partir do versículo 9 ao 20, foi acrescentado, no códice não existe. A trindade de 1 João 5, 7, 8 foi acrescentado nesses textos tradicionais. E vários textos, versículos foram acrescentados. A mulher adúltera foi acrescentado. No códice não existe. João 7, 52 até João 8, 11 não existe. Mas nos textos tradicionais foram acrescentados. E por que nós cremos que esse reino ele foi estabelecido? Por que de onde nós tiramos essa certeza que foi? Primeiro no Códice Sinaítico e na profecia, porque em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, ambos os textos está escrito, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Cristo aqui estava julgando as 12 tribos de Israel, juntamente com João em espírito, que ele tinha sido arrebatado para esse julgamento, Apocalipse 4, 1 e 2, e diz que quando a sétima trombeta fosse tocada, então o reino seria estabelecido. Quando você vai para Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel 7, 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, nos meus sonhos, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Esse versículo aqui, se você subir e ler o versículo 9 e 10, você vai ver que era o juízo de Deus, que era o juízo de Cristo. Você entende? Olha aqui, ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, olha esse nome, se assentou, sua roupa era branca como neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram cheios chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Correto? Aí você vai no versículo 13. Olha aqui, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens o céu, alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, que estava com os livros abertos, sentado no trono. E quando ocorreu esse juízo? Quando começou esse tribunal? A partir do ano 66, que durou 3 anos e meio. Por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João diz, era o dia do Senhor e eu estava no Espírito. Eu fui arrebatado no dia do Senhor, quando começou o tribunal.
E no juízo, olha o versículo 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, conforme essas profecias, fica cravado que o texto da Almeida Corrigida Fiel, da King James Fiel e da Almeida Revista Corrigida, aquele acréscimo é errado, é mentiroso, é enganoso, é para dar brecha, para dar margem para os pregadores, para a teologia, futurizar que o reino é para que os TJs... eu não baixei também o texto do Novo Testamento deles, que eu ia ler aqui, se tivesse. Eu não baixei. Também não baixei nesse aplicativo, mas eu vou ler para você no meu outro aplicativo. Olha aqui, no próprio texto dos TJs, Apocalipse 11, 17, Novo Testamento, como que chama isso aqui? Tradução do Novo Mundo, 1800, Testemunho de Jeová. Apocalipse 11, 17, dizendo, agradecemos-te, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Então você vê, eu pensei que os TJs também tinham que hás de vir, porque não são eles que dizem que o reino de Deus será nessa terra, que aqui o leão estará com o cordeiro e não sei o que lá, e tal. O reino de Deus é totalmente espiritual. Então veja, claramente o reino de Cristo, ele foi estabelecido, o domínio eterno, ele foi estabelecido durante o julgamento das 12 tribos de Israel, da grande prostituta, a nação de Israel, Apocalipse 17, 1 e Apocalipse 19, do 1 ao 2. Você entendeu? É por isso que não acreditam que o reino de Cristo já está em nós, em nosso espírito e nosso entendimento. Devido a esses textos tradicionais, devido à teologia, devido a esses mercenários, devido a esses aproveitadores e exploradores de pessoas. Tá bom? Então deixa essa pequena mensagem, essa pequena reflexão, essa pequena reflexão e peço humildemente, se você achou interessante esse vídeo, que não esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser visitar o outro canal que eu criei, que aos pouquinhos eu estou colocando só mensagens a respeito do Dia do Senhor, vai lá na descrição. Na descrição tem um link, tanto para você acessar mais de 2.800 vídeos nesse canal, ou então tem lá o novo canal que eu criei, no YouTube também, Evangelho Eterno, Dia do Senhor. Tem lá o link, acessa, se inscreve lá, porque a partir de 50 inscritos já está quase chegando. Eu já posso começar a fazer live por lá também, né? E aí a gente vai fazer live lá quando for falar do Dia do Senhor, a gente vai exclusivamente separar aquele canal lá, tá bom? Então não se esqueça, se inscreve, ativa o sininho, até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.